Os irmãos viram um bom número de adultos saindo junto com as crianças. Não pense que eles estão fugindo do culto, não. É que a Noemi está dando aula, preparando os novos professores, ensinando como nós ministramos as crianças. Noemi foi missionária de uma organização no Brasil chamada Aliança Pro Evangelização de Crianças, e ela é preparada nessa área. Então, ela está dando um período de 4 aulas, 4 domingos, ministrando aos novos professores sobre a pedagogia infantil, a estratégia para se compartilhar a Bíblia. Então, esse grupo que sai não está fugindo, eles estão estudando para poder ministrar depois. A César, o que é de César? Em Marcos capítulo 12, versículo 13 ao versículo 17, está a nossa leitura bíblica para a meditação desta manhã. Assim diz a Bíblia, a palavra do Senhor. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Pai, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra. Nossa súplica ardente é que o teu Espírito Santo, e tão somente o teu Espírito Santo, nos faça ouvir a tua voz e aprender na tua palavra princípios do Senhor, para nós, crentes, cristãos, verdadeiros e também cidadãos, não só do reino dos céus, mas deste país onde vivemos. Fala ao nosso coração, Senhor, então somente o Senhor, para que somente o teu nome seja glorificado em nossas vidas e na tua igreja. É o que suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando num ponto muito interessante da palavra de Deus, porque Jesus trata de um assunto ligado à vida neste mundo e também à nossa vida com Deus. E aqui nesse texto, Jesus trata de 2 verdades profundas e muito importantes. Primeiro, Jesus ensina sobre os deveres do cidadão para com o Estado, para com o governo. E segundo, Jesus ensina sobre os deveres do cidadão para com Deus. Ele aproveitou a oportunidade que aqueles homens religiosos trouxeram a ele, ainda que com má intenção, mas Jesus, na sua sabedoria, usou para transmitir 2 princípios importantes que nós, crentes em Cristo, precisamos observar. Nós não podemos, porque somos crentes, porque cremos que a nossa morada é o céu, vivemos uma vida indiferente ao mundo em que estamos, ou um comportamento que não condiga com aquilo que é esperado de um cristão. E o ensino que nós encontramos aqui aconteceu mais uma vez num cenário interessante, o templo, o lugar onde as pessoas deveriam ir, não para irritar ou provocar umas às outras, mas para ter um encontro com Deus. E o que nós vemos é que nesse lugar de adoração, os líderes religiosos, não o povo comum, mais uma vez foram a Jesus, como diz o texto, com armadilhas, para ver se poderiam encontrar alguma falta nele, na sua palavra. E o interessante é que a armadilha era essa: se Jesus falasse contra o imposto, eles jogariam o governo contra Jesus, porque aqui está algum que é contra César, que está falando para não pagar imposto, alguém que está levantando o povo contra o governo. E se Jesus falasse a favor do imposto, eles colocariam o povo contra Jesus.
porque o judeu estava pagando imposto para o governo romano. E o imposto daqueles dias, os pais já tinham que pagar pelos filhos. Quando a menina tinha 12 anos, já começava a cobrar imposto por cada menina. E quando os meninos tinham 14 anos, por cada menino. E isso ia até os 65 anos. Então muitas leis que nós temos hoje não são nossas, já são coisa antiga. Pagar até os 65, aposentar aos 65. Mas o problema é que quando tinha 14 anos, o menino já começava a pagar. E o povo estava, de certa forma, cansado disso, cansado dessa opressão. E como os sacerdotes, na experiência anterior, não conseguiram pegar Jesus em nada, a Bíblia diz que eles enviaram algumas outras pessoas, mensageiros deles, eu não sei, talvez até seminaristas que estavam aprendendo, alguém que fosse lá para preparar armadilhas com Jesus, até com bajulações. Nós sabemos que o Senhor é um homem da verdade, que o Senhor não impressiona com a aparência das pessoas, mas que o Senhor ensina o caminho de Deus. Então vieram com bajulações, com palavras sutis, para elevar o ego de Jesus, e com isso pegaram em alguma armadilha. Mas Jesus não se deixou enganar por eles. Jesus notou a intenção maldosa desses homens, e o versículo 15 nos diz: Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu o veja. Como podemos ver neste texto, Jesus pediu a eles um denário. O denário era uma moeda pequena de prata que era usada para pagar o imposto. Ela correspondia ao trabalho de um dia. O trabalhador trabalhava o dia inteiro para ganhar um denário. E o denário tinha a imagem de César. Olha ali. Tinha a figura do César no denário. Eu imagino que o que Jesus pediu se tornou alguma coisa muito interessante, se nós imaginarmos que quando Jesus falou, me mostra uma moeda, me dá um denário, você imaginar que eles que vieram com armadilhas, mas não estavam preparados para aquilo, de repente um deles enfiasse a mão no bolso e pegasse o denário e entregasse a Jesus. Isso, sem ter tempo de pensar, porque Jesus pediu, onde eles iam arrumar? Ia pedir para alguém? Eles iriam ter até a moeda no bolso. E não tirar a moeda do bolso, Jesus embaraçou os seus opositores, porque Jesus os expôs aos olhos de todos, para verem que eram eles que carregavam a moeda ofensiva e não Jesus. Jesus nem a moeda tinha. E eles estavam fazendo oposição em pagar o imposto com aquela moeda que eles usavam. Portanto, ao usarem o denário e pegarem o denário para dar para Jesus, eles estavam mostrando que o direito e poder que César tinha sobre o denário também se estendia sobre eles, porque eles estavam usando uma moeda corrente que quem fornecia era o César. Então, Jesus falou de quem é a imagem nessa moeda. E eles não tinham outra palavra a dizer senão é de César. Versículo 17: dai, pois, a César o que é de César, disse Jesus, e a Deus o que é de Deus. Eu penso que Jesus enfatizou aqui algumas coisas muito importantes que se aplicam também a nós hoje. Ele aplicou aqueles ali, mas a Bíblia, a palavra de Deus é viva e ela fala a nós também. E o raciocínio é o seguinte: os judeus se beneficiavam da moeda romana, o dinheiro romano. Vocês se lembram quando o Quebec fez aquele plebiscito para se separar do Canadá? Qual foi uma coisa que eles pediram para continuar usando? O dólar canadense. E o resto do Canadá falou: não, se você se quer separar, por que quer usar o nosso dinheiro? Faça o seu. Aí já me interessou sair. É como um adolescente que sai de casa
mas o papai continua financiando as suas vaidades e a sua vida. Assim é fácil sair de casa. Mas vai trabalhar em cima dele, aí a pessoa não quer. E aqui era o caso. Eles não queriam pagar imposto, mas carregavam uma moeda para usar. Usavam as rodovias romanas, que até o ditado hoje existe: todos os caminhos levam a Roma, porque eles fizeram rodovias excelentes naquela época. E se você vai a Portugal e outros países, nem só a Itália, você encontra pontes feitas todas de pedra, mas uma construção perfeita, sem cimento, sem nada, mas a maneira como apoiar uma na outra, elas permanecem até hoje. Então eles se beneficiavam disso, da proteção, da paz, da segurança reinante, porque o exército romano policiava e protegia todas as estradas do império, e dessas coisas eles não se queixavam, mas reclamavam de pagar os impostos. E com isso Jesus estava a dizer: quem recebia benefícios de César deveria pagar impostos a César. Porque vocês estão me trazendo essa armadilha que não devemos pagar impostos a César, se vocês mesmos carregam as moedas do César no bolso, se vocês mesmos fazem compra com a moeda do César, se vocês mesmos... Eu não tenho nenhuma moeda do César, então daqui eu sempre pedi a vocês para me dar uma. Então eu vejo que o raciocínio de Jesus, tão simples, tão lógico, embaraçou-os mais do que eles podiam esperar. E assim, toda a armadilha daqueles religiosos judeus foi usada contra eles mesmos. Jesus não temeu aqueles homens. E sem temer a pressão, Jesus ensinou-lhes que eles também tinham deveres para com o Estado. Não era só o povo que eles deveriam pensar que estava sendo oprimido não, eles também tinham que pagar. E quanto a nós hoje? Se a Bíblia fala a nós hoje, quais as nossas obrigações hoje? Quais as obrigações para com o Estado? Na Bíblia nós encontramos pelo menos 3. Você pode até enumerar mais, mas 3 básicas. Uma dessas que Jesus disse: pagar impostos. É nossa obrigação, nós recebemos os benefícios. Então, se pagamos os impostos, nós mantemos para que os benefícios continuem. Não é justo outros pagarem e nós usufruirmos. Todos devemos participar não só no benefício, mas também na responsabilidade. Outro dever que a Bíblia nos diz é orar pelas autoridades. Não somente por aquelas que nós gostamos, mas até por aquelas que não são boas. Porque Deus pode mudar os corações e fazer uma situação melhor para nós. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3, Paulo escreveu: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então a Bíblia diz que Deus quer que nós oremos por todas as autoridades. Não foi isso que Jesus disse até ao próprio governador, quando falou a ele: disse, você não teria nenhum poder se de cima não te fosse dado. Então, se Deus dá, até um mau governo, muitas vezes Deus usa para repreender o povo que anda desobediente para com Deus. Nós vemos muito isso na Bíblia, mas nós podemos orar para que Deus mude o coração de uma autoridade, porque a Bíblia está dizendo para que nós possamos viver uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Outra coisa, a terceira coisa é obedecer às autoridades, respeitar as autoridades. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7, mas eu vou me deter mais no 1, Paulo traz um princípio que se aplica a todos nós, e inclui não somente obedecer à autoridade, mas como a autoridade se baseia na lei, obedecermos às leis, cumprirmos as leis do país. Romanos 13:1 diz: todos devem sujeitar-se
às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então, cabe a mim e a você obedecer às autoridades, obedecer às leis, respeitar as leis. Agora, pastor, e se a autoridade persegue o Evangelho e é contra que nós adoremos a Cristo? O que eu devo fazer? Atos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então você obedece e respeita a autoridade, mas primeiro Deus. Deus vem em primeiro lugar. A Bíblia diz isso: você amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando o homem se põe no lugar de Deus e quer impedir que você tenha a sua liberdade de cultuar a Deus, de seguir o Evangelho, então você, peraí, esse homem não está andando conforme agrada a Deus. Então nessa hora você precisa obedecer a Deus e não à autoridade. Mas fora isso, nossa obrigação é obedecer às autoridades, respeitar as leis. Em segundo lugar, Jesus falou sobre os deveres para com Deus, porque se você nota, ele disse: dai a César o que é de César, mas ele diz também: dai a Deus o que é de Deus. Nós nos acomodamos, embora pareça difícil pagar impostos e todas essas coisas, mas nós nos acomodamos muito mais fácil a dar a César o que é de César do que a Deus o que é de Deus. Por exemplo, nós temos facilidade, eu nem tanto, né, de pegar e dar uma gorjeta para o garçom. Você tem medo que na próxima vez o garçom já não te trata bem, né? Mas às vezes a pessoa não tem a facilidade de dar o dízimo para Deus. Então dar a César às vezes é mais fácil do que dar a Deus. Jesus ensina nosso dever para com Deus, assim como ele ensinou para com César. A imagem na moeda pertencia a quem? A César. Estava impressa no denário a imagem do César. Isso dava a César o direito de propriedade. E assim também, se você vai a Gênesis, capítulo 1, versículo 27, você verá que está impressa em nós a imagem de Deus. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando Deus nos fez, Ele também imprimiu em nós a sua imagem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, diz a Bíblia. Tendo sido feitos por Deus, seguindo a mesma linha de raciocínio que Jesus usou com referência à moeda, se na moeda a imagem é de César, ela pertence a César, dá a César o que é de César, nós, seres humanos, fomos feitos por Deus, e a Bíblia diz a imagem de Deus. E o versículo 27 repete duas vezes que o homem e a mulher foram feitos à sua imagem. Então, nós somos propriedade de Deus. E assim sendo, nós devemos a Deus o que a Deus pertence. Sendo Deus o nosso Criador, e tendo Deus nos feito à sua imagem, Ele imprimiu em nós a sua patente, os seus direitos. Portanto, Deus tem direito de posse sobre minha vida e sua vida. Muitas vezes o homem quer riscar Deus da sua página, da sua vida. Mas a nossa vida e tudo que temos e somos pertence a Deus. Agora, o que devemos a Deus? Devemos dar, em primeiro lugar, prioridade a Deus. Se você vai a Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça do reino, viver de acordo com os princípios do reino de Deus, e aí a Bíblia diz: então tudo será acrescentado. É só entender como a gente vive no mundo hoje. Você busca o interesse da nação que você vive,
e anda dentro da justiça da nação que você vive, você anda bem. E com o reino de Deus é assim também. Não é só buscar as benécias, os benefícios do reino. A Bíblia diz: busca a justiça do reino também. Vive dentro das normas do reino também. Dentro da lei do reino de Deus também. E aí Deus acrescenta tudo. Deus cuida. Eu pergunto a vocês: o que hoje temos que pertença a nós e não pertence a Deus? Diga uma coisa que você vai dizer: não, pertence a mim e não pertence a Deus. Se você pensa que tem alguma coisa que pertence a você e não a Deus, você inconscientemente está usurpando o direito de Deus e está se enganando. Jó, no capítulo 1 de Jó, versículo 21, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei à presença de Deus. Esse é o quadro. Acho que nenhum de vocês saiu com um relógio no pulso, com dentadura, com dente, com óculos, porque vai precisar mais tarde. Quando a gente sai nu. A gente vem para esse mundo sem nada e vai sair daqui sem nada. A única coisa que você pode levar é o que Jesus diz: ajunta tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não consome, onde as traças não corroem. Porque no tesouro que você adquirir no céu, esse é para sempre. O que você tem nesse mundo, a Bíblia fala: o mundo passa e as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, de acordo com o raciocínio de Jó, que nu ele veio ao mundo e nu ele voltará, o que temos então que é nosso e não é de Deus? Você já pensou que até o trabalho que você tem é providência de Deus? Você certamente pediu por esse trabalho, e agora que você o tem, você roga a Deus que o preserve. Portanto, se o nosso sustento vem de Deus, e nós oramos: Pai nosso, o pão de cada dia nos dá hoje, então a conclusão lógica e simples é: nós comemos das mãos de Deus, nós nos alimentamos do cuidado de Deus. Isso significa que, se Deus não nos abençoar e não nos guardar, nós não teremos trabalho. Nós perderemos nosso sustento, nós perderemos nossa casa, nós perderemos nosso carro, nós perderemos nossa saúde. Eu já contei, não sei para vocês aqui, mas em outros ministérios onde eu estive, eu era menino. Meu pai trabalhava lá numa fábrica de chapéus no Brasil, chamada Chapéus Cury. Eram libaneses os donos da fábrica. E seu Miguel Vicente Cury, ele era tão famoso que ele se tornou o mayor da cidade, o prefeito da cidade. Quando ele estava com uma certa idade, ele teve câncer na garganta. E ele não conseguia comer. Ele não podia mais se alimentar. E eu lembro que quando ele morreu, eu era menino, eu fui assistir, e o padre que estava lá falou: que coisa triste o senhor Miguel sofreu, porque apesar de ter toda a riqueza que tinha, e toda a comida que ele podia comprar, ele não podia mais se alimentar. Então, às vezes você tem até tudo, mas se lhe falta saúde, e a saúde vem de Deus, não adianta ter nada. Então, tudo que somos e temos pertence a Deus. E se Deus não cuidar de nós, a nossa paz, a nossa segurança vai embora. Por isso, dentro do ensino de Jesus, dai a Deus o que é de Deus, no que se refere aos bens materiais, cabe aqui uma pergunta: que parte dos bens que tenho que eu dou a Deus? Devo devolver alguma coisa a Deus? Ou acho que tudo é meu e não devo nada a Deus? Sobre isso o profeta Malaquias escreveu em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. E olha bem, ele fala casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, e façam prova de mim. Pois abrirei as janelas dos céus
e derramarei sobre vocês bênçãos tais que lhes proporcionem ainda maior abastança. A casa de Deus é chamada casa do tesouro. E sabe por quê? Porque um dos motivos fortes é porque na casa de Deus nós clamamos, nós oramos, nós pedimos e Deus nos abençoa. Da presença de Deus é que vem todas as nossas riquezas, em todas as áreas. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, no mesmo raciocínio que o Senhor Jesus levou, se você recebe de César, você deve pagar imposto a César. Se você recebe de Deus, você deve ser fiel a Deus também com aquilo que você recebe, sabendo que Deus é uma fonte inesgotável, Ele nunca vai falhar. Por isso, disse Jesus: dai a Deus o que é de Deus. Notem que a Bíblia diz para trazer o dízimo à casa de Deus. Por isso, eu peço que cada um ore a respeito, para perguntar qual é a sua parte com referência à sua igreja, onde Deus usa para abençoar a sua vida e a sua família. E essa palavra não é para mim, é você e Deus, porque o dízimo não é meu mesmo, é de Deus. Eu não posso nem reclamar ele, porque ele não vem para mim. Até o salário que eu recebo é a igreja que faz. Eu não chego lá, eu quero ganhar tanto ou é tanto. Não, eles pagam o que tem que pagar. Então, para mim, não faz diferença nenhuma, mas na sua vida faz. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Ele disse: se você for fiel, eu abro as janelas dos céus e derramo bênção sobre você, que você vai ter maior abastança do que ainda tem. Mas se não for fiel, não há promessa. Então, cabe aqui outra pergunta: e quanto à sua vida? O bem mais rico, mais importante que você tem, você já entregou a sua vida a Jesus? Mas entre os seus bens, Deus quer a sua vida. Ah, mas por que Ele quer meus bens? Porque o meu bem, muitas vezes, é o que representa quão importante Deus é para mim. Conta uma história que um homem foi se batizar, e ele estava entrando no batistério, e ele falou: não, pastor, peraí. Pera o que, irmão? Não, deixa eu tirar a carteira, que ela não se converteu ainda. Então, ele não queria batizar a carteira. Ele falou: não, eu morri com o mundo, mas minha carteira ainda não, então deixa eu... Quão importante é Deus para mim? Quanto eu creio que se eu dou para Deus, Deus não vai falhar, porque tudo que eu tenho vem de Deus, ou vem de mim? Agora, você já entregou sua vida a Jesus? Essa é a maior riqueza que você pode dar a Deus. Já aceitou Jesus como seu Salvador? Qual a prioridade que você dá a Deus se você já aceitou Jesus como Salvador? Se você já tem Jesus como Salvador, você serve a Ele com alegria, com gozo no coração. Você pode dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, entrarei por suas portas com salmos, em seus átrios com louvor, Senhor. Melhor, Senhor, estar um dia na tua casa do que em outro lugar nenhum. É assim que você sente? Ou seu coração está distante de Deus? Louva com os lábios, mas não de coração. Jesus criticou aqueles religiosos do passado, dizendo: olha, esse povo me louva com os lábios, mas o coração vai longe de mim. Isso significa que Jesus conhece o coração. Mais do que a aparência, Jesus vê o interior. Porque o homem vê o exterior. E o exterior a gente consegue mascarar. Mas o interior não. Outra coisa, o nosso tempo. Nosso tempo também não é nosso. Quanto tempo você dedica a Deus? Qual a qualidade de tempo que você dedica a Deus? Deus tem prioridade na sua agenda? Ou quando você está numa roda que alguém vai orar, você já começa a coçar a cabeça, porque isso aí vai começar a fazer um sermão aqui, nunca acaba a oração. E a pessoa começa a achar que a oração está muito comprida. E a pessoa se esquece que aquele irmão está falando com Deus, não é com ele. Ele não tem nada que se meter na conversa. Tem que dizer amém, aleluia, obrigado, Senhor, porque tem irmão que ainda fala para o Senhor. Porque tem muitos, quando a gente pede para orar, ninguém se mexe. Qual a qualidade de tempo? Deus tem prioridade na sua agenda? Ou Deus fica para a última hora?
Qual a última vez que você leu a Bíblia? Você não lembra onde ela ficou? Às vezes tem gente que não lembra. Não lembra onde deixou a Bíblia. E a oração? Você é como aquele filho que só vai ao pai quando precisa de alguma coisa? Precisa de dinheiro? Ou você ora porque você quer conhecer a Deus de perto? Quer ter intimidade com Ele? Lembre-se, você não é dono da sua alma. Até a sua vida lhe foi dada por Deus, para usá-la por algum tempo. Mas Deus vai requerê-la de volta. O corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. E a Bíblia diz: porque o que é a vossa vida? Tiago capítulo 4. Digo-vos que a vossa vida é como um vapor, que aparece por um pouco e logo desvanece. Você olha para trás e você vai ver que é isso mesmo. Você viu seu bebezinho, estava tão bonitinho, hoje já é um menino que está andando. Ou no meu caso, eu vejo a Isabela, e eu lembro da Mimi, que era desse jeitinho, a cópia da mãe, clonada, mas a mãe já está grande. E quando eu falo na mãe: ah, pai, eu estou tão cansado, já me sinto velho. Eu falo: filho, se você está velho, então eu já virei um fósforo. Como que pode? Mas é assim, a vida passa muito rápido. Passa rápido. E quando de repente abrir os olhos, já está na presença de Deus. E o que você tem preparado? Para quem será? Dê sua vida de Cristo, se você ainda não deu. Não há melhor investimento que você possa fazer na sua vida do que entregá-la nas mãos de Deus. Lembre-se, a Bíblia diz: dai a César o que é de César, mas não se esqueça de dar a Deus o que pertence a Deus, porque Jesus concluiu com isso. Eles estavam tão preocupados com as coisas materiais. Ninguém pensou que Jesus ia dizer: dá a Deus o que é de Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César, porque o assunto deles era César. Mas eles, sendo homens de Deus, eles deviam estar dando a Deus o primeiro lugar e não vir tentar Jesus ou desobedecer a Deus com provações, com hipocrisia. Então Jesus falou: mas dai a Deus o que é de Deus. Nós temos o privilégio de viver num país tão bom como o Canadá. É muito bom o Canadá, mas não é perfeito, não é? Agora, nós servimos um Deus que é perfeito e nunca falha. E Ele fala que se nós formos fiéis, Ele abre a janela do céu sobre nós. E em Números Ele diz: porque eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que eu prometi, eu irei cumprir. E se eu falei, é certo que falei. Você confia nesse Deus? Então põe sua vida no altar de Deus. Dedica mais tempo lendo a Bíblia em casa, orando, falando com Deus. E quando lhe surgir uma oportunidade para servir na igreja, entregue a Deus o seu dom. Sirva a Deus com alegria. É um privilégio servir a Deus. Muita gente está servindo o mundo e estragando a sua vida com aquilo que passa. Mas aquele que serve a Deus com a sua vida abençoa outras vidas e glorifica a Deus. Vamos dar a César o que é de César, mas não nos esqueçamos de dar a Deus o que é de Deus. E se você tem dificuldade, fala com Ele. O pastor é só o mensageiro. O Espírito Santo é aquele que fala no coração. Você pode falar com Deus: Senhor, o que eu tenho que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu coloque no seu altar? Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou tua. Senhor, a minha família é tua, Senhor. O que nós precisamos colocar no teu altar para ter segurança de que estamos fazendo o melhor investimento na nossa vida? Nós queremos a tua bênção, mas nós queremos que o Senhor esteja feliz conosco, sabendo que nós compreendemos que o Senhor é Senhor da nossa casa, que o Senhor é Senhor da nossa vida, que o Senhor é o meu Senhor e Rei. Por isso eu quero dar, eu quero o Senhor ao Senhor. Se você orar assim, eu tenho certeza que Ele vai falar com você, porque ninguém mais interessado que você obedeça esse livro do que o autor do livro, que é Deus. E você fala com Ele, eu tenho certeza que Ele vai visitar o seu coração e vai lhe dar a resposta que você precisa. Vamos orar? Pai querido, sabemos que o Senhor é digno de honra e glória.
E ao Senhor nós queremos viver uma vida, como o apóstolo Paulo escreveu, que tenhamos um porte digno do Evangelho de Cristo, onde o Senhor seja glorificado no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, que em tudo que nós fizermos, falarmos, pensarmos, agirmos, possa ter em primeiro lugar glorificar e revelar o nosso amor ao Senhor, para que outros possam ver também, crer em Ti e receber Jesus como Salvador de suas vidas. Continua abençoando nossa vida, nossa igreja, os nossos lares, e acrescenta à nossa igreja aqueles que se hão de salvar ao Pai. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos